O sol atravessava as janelas de vidro do pequeno apartamento de Mário e Giovanna, inundando o ambiente com uma luz dourada e suave. A mesa do café da manhã estava posta com cuidado, frutas frescas, café passado na hora, pães quentinhos e suco de laranja. Giovanna cuidava dos detalhes como se cada manhã fosse um ritual sagrado. Ela sempre foi assim, dedicada, romântica, atenta. Desde o dia em que disseram sim a um noivado discreto, cercado de familiares e poucos amigos, ela mergulhou de cabeça nos planos para o casamento, que aconteceria dali a 6 meses. Mário, por sua vez, embora fosse carinhoso e participativo, não demonstrava o mesmo entusiasmo em relação à cerimônia. Amava Giovanna, é claro, ou pelo menos, acreditava que amava. Eles estavam juntos havia 5 anos, tinham construído uma história sólida e confortável, uma relação sem grandes conflitos, mas também sem grandes fogos. Naquela manhã, enquanto Giovanna conversava animadamente sobre os convites de casamento, Mário checava os e-mails do trabalho no celular. O nome de Luna aparecia como remetente de uma das mensagens, e só de ver aquele nome, uma inquietação sutil percorreu-lhe a espinha. Luna havia chegado à empresa havia apenas 3 meses, assumindo a função de analista de marketing. Ela era carismática, inteligente, decidida. Havia algo em sua postura firme, em sua fala provocante, que contrastava fortemente com a suavidade de Giovanna. Era como um sopro de vento frio em um dia abafado, desconcertante, mas revigorante. A princípio, Mário se manteve distante. Era noivo, tinha princípios. Mas com o tempo, a convivência diária, os almoços na copa da empresa, os risos partilhados durante reuniões estressantes, tudo isso começou a criar uma atmosfera diferente entre os dois. Nada havia acontecido de fato até então, eram apenas olhares mais longos, comentários carregados de duplo sentido, e uma cumplicidade silenciosa que crescia a cada encontro. Naquela segunda-feira, após sair de casa, Mário dirigiu-se ao trabalho com o coração dividido. Pensava em Giovanna, e no esforço que ela dedicava à vida a dois, e ao mesmo tempo, sentia-se magneticamente atraído por Luna, como se um imã invisível puxasse seu corpo e sua atenção para ela. Ao chegar à empresa, Luna já estava em sua mesa. Usava um vestido vermelho discreto, mas provocante o suficiente para chamar atenção. Seus olhos se encontraram e ela sorriu, como se lesse os pensamentos dele. Bom dia, Mário. Sua voz era baixa, quase um sussurro, mas tinha uma força que desestruturava. Bom dia, Luna respondeu, tentando soar neutro, mas falhando miseravelmente. Durante o expediente, os dois passaram boa parte do tempo juntos. Estavam encarregados de apresentar um novo projeto de marketing digital para a diretoria, e a preparação exigia encontros frequentes, fora da rotina comum. Após o expediente, Luna sugeriu que finalizassem os ajustes em uma cafeteria próxima. Mário hesitou por alguns segundos, mas acabou aceitando. Disfarçou para si mesmo dizendo que era apenas trabalho. A cafeteria era charmosa e discreta. Escolheram uma mesa nos fundos, longe da movimentação. Com os notebooks abertos, eles conversavam sobre o projeto, mas o ambiente logo os envolveu em outra atmosfera. O cheiro do café, a trilha sonora suave e os olhares cúmplices criaram um clima denso entre os dois. Mário disse Luna, fechando o notebook, posso te fazer uma pergunta? Claro, ele respondeu, já sentindo o coração acelerar. Você é feliz com a Giovanna? A pergunta caiu como uma pedra. Mário ficou em silêncio por alguns segundos, surpreso com a ousadia. Mas a verdade era que ele próprio se fazia essa pergunta há semanas, talvez meses. Eu não sei, é uma relação sólida, mas às vezes me pergunto se é o que eu realmente quero pro resto da vida. Luna se aproximou, seus olhos fixos nos dele. Você não parece convencido disso. E a vida é muito curta para viver algo morno. Ela o beijou, sem aviso, sem hesitação. Foi um beijo cheio de tensão contida, de desejo represado. Mário retribuiu com a mesma intensidade, mesmo sabendo que estava cruzando uma linha sem volta. Na volta para casa, dirigia em silêncio, o rádio desligado, a mente confusa. Havia traído Giovanna, não apenas com o beijo, mas com o desejo que nutria por outra mulher.
E o pior, havia gostado. Ao entrar em casa, encontrou Giovanna sentada no sofá, com uma caixa de lembrancinhas para os padrinhos no colo. Ela levantou o olhar e sorriu. Estava te esperando para escolher os modelos. Que bom que chegou. E aí? Como foi o dia? Mário sorriu de volta, tentando fingir normalidade. Mas algo em seu olhar havia mudado, e ela percebeu. Não soube dizer o que, mas o brilho nos olhos dele estava mais distante. Ela apenas não imaginava que, naquele exato momento, uma nova história começava a nascer, uma história feita de paixão proibida, dúvidas, mentiras e escolhas dolorosas. Uma história onde o amor verdadeiro talvez não fosse aquele que ela cultivava com tanto zelo. E assim, o primeiro laço do compromisso começava a se desfazer silenciosamente, fio por fio. Os dias que se seguiram ao beijo entre Mário e Luna foram um verdadeiro turbilhão na mente dele. O arrependimento não vinha como esperava. O que invadia seu peito era, na verdade, uma inquietação febril, uma vontade incessante de reviver aquele momento. O sabor dos lábios de Luna, o calor de seu toque, os olhos que o desafiavam a sair da rota segura que sua vida com Giovanna havia traçado. Tudo isso voltava em flashes, mesmo quando tentava se concentrar nas tarefas mais simples do cotidiano. Giovanna, por outro lado, continuava mergulhada nos preparativos do casamento. Estava em êxtase com a escolha do vestido, com as reuniões com o cerimonialista, com as mensagens carinhosas que recebia das amigas. Vivia aquele período como se fosse o ápice de sua história de amor. E era, para ela, Mário era o homem certo, o companheiro ideal. Mal suspeitava que o noivo que abraçava à noite já não pertencia inteiramente a ela. Numa sexta-feira, ao final do expediente, Luna se aproximou de Mário no estacionamento da empresa. Vai fugir de mim para sempre, é isso? Disse, com um meio sorriso provocador. Não estou fugindo, só tentando entender o que aconteceu, respondeu ele, sem encará-la diretamente. A gente se beijou, Mário. Aconteceu porque tinha que acontecer, porque a gente quis, e não adianta fingir que foi um impulso qualquer. Ele finalmente olhou para ela. Havia algo hipnótico nos olhos de Luna, uma mistura de liberdade e perigo. Ela não pedia desculpas, não recuava. Ela o encarava como se tivesse direito àquele sentimento que nascia entre eles. Você é noivo, eu sei, continuou Luna, mas isso não impediu que a gente se conectasse. E eu não sou do tipo que se esconde. Só queria que você soubesse que eu não me arrependo. A ousadia dela mexia com algo profundo em Mário. Era como se, pela primeira vez, alguém o visse por inteiro com suas dúvidas, medos e desejos mais reprimidos. Ele respirou fundo e, antes que pudesse pensar em qualquer consequência, segurou a mão dela e disse: vamos sair daqui. Foram até um bar discreto na zona oeste, onde podiam conversar longe de olhares curiosos. Entre um drink e outro, confidências começaram a ser trocadas. Luna falava sobre seus relacionamentos falidos, sua dificuldade em se apegar, seu receio de se entregar de verdade. Mário, por sua vez, falou sobre o conforto da relação com Giovanna, mas também da falta de paixão, da sensação de estar vivendo uma história que já não o completava. Eu não quero ser o motivo de uma traição, disse Luna, encarando o copo de vinho, mas também não quero mentir. Eu quero você, Mário, e não quero te dividir com ninguém. Essas palavras ficaram ressoando na cabeça dele. Era uma declaração ousada, intensa, que exigia escolhas. E ele não estava pronto para fazê-las. No dia seguinte, Giovanna o surpreendeu com uma visita à floricultura onde haviam encomendado os arranjos do casamento. Levou-o pela mão, sorrindo, e mostrou cada detalhe com entusiasmo infantil. Imagina a gente entrando no salão com essas flores aqui, amor? Disse, mostrando um buquê de lírios e peônias. Vai ser tudo tão lindo. Mário forçou um sorriso. Parte dele queria corresponder, mergulhar naquele sonho. Mas outra parte cada vez maior sentia que estava representando um papel que já não fazia sentido. Ao voltarem para casa, ela o abraçou por trás, enquanto ele preparava um café. Você anda estranho, sabia? Disse baixinho. Está com alguma preocupação no trabalho? Ele hesitou. Seu coração bateu mais forte. Seria aquele o momento de dizer a verdade? Só cansaço, respondeu, evitando seu olhar, mas vai passar. Giovanna beijou sua nuca, sorrindo. Tudo bem. Estou aqui para te ajudar.
Sempre estarei. Ele fechou os olhos. Aquilo doía mais do que qualquer acusação. A pureza do amor dela era a sua maior prisão. Na semana seguinte, Mário e Luna foram escalados para uma viagem de trabalho a Campinas, para acompanhar um evento da empresa. Seriam 2 dias fora da cidade, hospedados em um hotel próximo ao centro de convenções. A desculpa perfeita para o inevitável. Durante o trajeto de carro, falaram de tudo, menos do que ambos realmente desejavam. Mas no quarto do hotel, depois do primeiro dia de evento, não havia mais espaço para palavras. Foi Luna quem se aproximou, tocando o rosto dele com delicadeza. Mário segurou sua mão e, por um instante, fechou os olhos. Não era mais dúvida, não era mais impulso, era entrega. Fizeram amor como se o mundo ao redor não existisse, como se não houvesse Giovanna, nem aliança, nem promessas. Só o desejo. Cru, a pele queimando, os corpos que se buscavam em silêncio. E quando Mário acordou, com Luna deitada em seu peito, sentiu um estranho misto de culpa e alívio. Era como se, finalmente, tivesse quebrado a bolha onde vivia preso. Mas também sabia, dali em diante, não haveria mais volta. De volta a São Paulo, Giovanna preparava um jantar especial. Queria surpreendê-lo. Estava sentindo falta de sua presença plena, de seu toque verdadeiro. Apesar dos sorrisos, havia algo que a incomodava, um tipo de afastamento sutil, mas constante. Quando Mário entrou, ela correu para abraçá-lo. Ele a beijou, com ternura, mas com a alma ausente. Fiz seu prato favorito, disse ela, puxando para a mesa. Estava com saudade de você. Durante o jantar, ela o observava com olhos atentos. Cada gesto, cada pausa no garfo, cada olhar perdido. Ela era sensível o suficiente para perceber. Algo estava errado. Mário, a gente precisa conversar, disse ela. Enfim, não sei o que está acontecendo, mas você está diferente. Frio, distante. É alguma coisa comigo? Ele a encarou, o coração apertado. Quis dizer, quis se abrir, mas o medo da dor que causaria, a dor que lia nos olhos dela, foi maior. É só a pressão do trabalho. Eu juro. Ela assentiu, embora não acreditasse totalmente. Sorriu, como se não quisesse pressionar mais. Mas por dentro, algo começava a rachar. Naquela noite, enquanto ela dormia, Mário se levantou e foi até a sala. Abriu o celular e viu uma mensagem de Luna. Preciso de você. Ele fechou os olhos. O abismo à frente já não parecia tão assustador. Porque, no fundo, uma parte dele já havia se lançado. E enquanto Giovanna dormia com um leve sorriso nos lábios, acreditando no amor que construiu, o homem que amava se perdia em outro mundo. Um mundo feito de desejo, contradições e uma paixão que prometia levar tudo à ruína. O tempo havia se tornado um inimigo implacável. Os dias pareciam escorrer pelas mãos de Giovanna como areia fina, e com eles, a certeza do amor que construía com Mário começava a desmoronar, silenciosamente. Os olhares dele já não tinham o mesmo brilho. Os gestos de carinho, antes espontâneos, haviam se tornado mecânicos. Ela tentava ignorar. Repetia para si mesma que era só estresse, que todo casal passa por fases. Mas a intuição feminina é uma chama que não se apaga com palavras vazias. E dentro dela, algo queimava, algo que gritava por atenção. Uma tarde, enquanto organizava pastas no escritório de casa, Giovanna encontrou, por acaso, um envelope pardo com anotações e recibos da viagem que Mário havia feito com Luna para o evento da empresa. Nada fora do comum, até que, entre os papéis, caiu um pequeno bilhete escrito com caligrafia feminina. Te ver dormir foi a melhor parte. L. O coração dela falhou uma batida. As mãos tremiam. Por um instante, tudo pareceu congelar. Ao redor, ela tentou racionalizar. Talvez fosse um bilhete perdido de um presente. Talvez não fosse para Mário. Talvez. Mas já não havia espaço para negações. Ela conhecia a sensação da dúvida, e agora, ela a dominava por completo. Enquanto isso, Mário estava em mais uma reunião com Luna, revisando uma nova campanha. O clima entre eles era mais íntimo do que profissional. Ela se aproximava a cada pausa, tocava sua mão sem disfarces, sussurrava elogios ao seu ouvido. E ele, rendido, sorria como um adolescente apaixonado. Você anda tão distante ultimamente, disse ela, num tom quase ciumento. É por causa da Giovanna? Eu estou tentando resolver isso.
Não é fácil, respondeu, apoiando os cotovelos sobre a mesa. A gente tem uma história, sabe? Mas com você, é diferente. Tudo é diferente. Luna se aproximou mais, tocando o rosto dele. Então resolve, porque eu não vou ficar te esperando para sempre, Mário. Esse ultimato o fez sentir um nó na garganta. A paixão que o inflamava também começava a cobrar um preço. Decisões reais, dolorosas. Não podia mais viver entre dois mundos. E Giovanna, inevitavelmente, teria que ser ferida. Naquela noite, Giovanna decidiu não comentar sobre o bilhete. Preferiu a estratégia do silêncio atento. Queria observar, testar os gestos, escutar o tom da voz dele. Às vezes, o que não é dito revela mais do que qualquer confissão. Durante o jantar, ela comentou casualmente: conversei com a Duda hoje. Ela disse que você tem saído bastante tarde do trabalho ultimamente. Mário travou por um segundo. Tem tido muita demanda com a nova campanha. Ela assentiu com a cabeça, escondendo o tremor na voz. Luna ainda está no projeto com você? Está, sim. Ela é ótima no que faz, respondeu, desviando o olhar. Giovanna sorriu, mas por dentro, sentia-se ruir. Nos dias seguintes, ela passou a observar o comportamento de Mário com mais atenção. Ele estava cada vez mais ausente, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Mesmo quando estava em casa, sua mente parecia vagar. Ele sorria menos, evitava contato visual prolongado, e até as noites de amor se tornaram raras e apressadas. Certa tarde, ela foi até a empresa de surpresa, sob o pretexto de entregar um documento esquecido. Queria ver Luna, queria olhar nos olhos da mulher que, talvez, estivesse tomando o seu lugar. Quando chegou à recepção, a moça anunciou sua chegada. Por telefone, Mário apareceu pouco depois, visivelmente surpreso. Giovanna, o que você está fazendo aqui? Vim te entregar isso, disse, mostrando a pasta. Achei que pudesse precisar. Você podia ter me ligado. Eu estava por perto. Respondeu, sorrindo. Aproveitei o caminho. Ela o seguiu até a sala de reuniões, onde estavam espalhados os materiais da campanha. E então viu Luna, alta, elegante, segura. Eles trocaram olhares que, para qualquer um, seriam comuns, mas para Giovanna, foram reveladores. Havia uma intimidade nos pequenos gestos, um código silencioso entre os dois. Você deve ser a Giovanna, disse Luna, com um sorriso doce e um olhar agudo. Mário fala bastante de você. Imagino que sim, respondeu Giovanna, firme. Você é Luna. Finalmente nos conhecemos. As duas trocaram um aperto de mão gelado. Não houve grosseria, nem palavras hostis. Mas havia guerra nos olhos. Na volta para casa, Mário tentou quebrar o silêncio do carro com banalidades, mas Giovanna não respondeu. Estava pensativa, mas não disposta a discutir. Ainda não. À noite, ao abrir o computador de Mário para procurar um arquivo, ela notou uma aba de e-mail aberta. Não era intencional, ele apenas havia esquecido de fechar. E ali estava, uma troca de mensagens entre ele e Luna. Sonhei com você de novo, e acordei com saudade. Essa semana está sendo longa demais. Preciso do seu cheiro. A leitura foi como uma punhalada no peito. Giovanna fechou o notebook com violência, o corpo trêmulo, o rosto ardendo de dor e humilhação. Ela se trancou no banheiro, sentou no chão frio e chorou. Chorou como nunca havia chorado, não apenas pela traição, mas por tudo o que acreditou ser verdadeiro. Pelos planos, pelos convites, pelo vestido que aguardava numa loja, pelo amor que havia nutrido com todo o seu ser. Mas, entre as lágrimas, uma força começou a crescer. Uma força silenciosa, porém devastadora. Ela não seria a mulher enganada, que finge não saber. Não seria a noiva iludida que se casa por medo de estar só. Ela tomaria uma atitude. Mas faria isso no momento certo, com elegância, com firmeza, com a dor transformada em poder. Do outro lado da cidade, Mário estava com Luna, os corpos entrelaçados, as promessas murmuradas entre beijos. Ele não fazia ideia do furacão que estava prestes a atingir sua vida. E enquanto ele sorria, acreditando viver uma paixão arrebatadora, Giovanna recolhia os cacos da mulher, que havia sido pronta para renascer, pronta para decidir se ainda cabia algum perdão, ou se o amor havia morrido junto com o respeito. O fim de semana chegou envolto num silêncio espesso. Mário acordou tarde no sábado, ainda com os resquícios da noite passada com Luna.
Tentou agir normalmente, mas os olhos de Giovanna o observavam como lâminas invisíveis. Ela não disse nada, nenhuma cobrança, nenhuma cena, apenas silêncio. Mas dentro dela, uma tempestade se formava. Ela precisava estar pronta. Queria que ele sentisse o peso da traição com a mesma intensidade com que ela sentiu ao ler aqueles e-mails. Não seria com gritos. Seria com a verdade crua, com palavras afiadas, com a dignidade de quem ainda ama, e talvez, por isso mesmo, decide não se calar. Na tarde de domingo, ela pediu que ele se sentasse na sala. Mário, eu preciso conversar com você. E desta vez, quero que você me escute até o fim. Ele a encarou, surpreso com um tom firme. Sentou-se no sofá em frente a ela, já pressentindo o que viria. Há quanto tempo você está com ela? A pergunta caiu como um raio. Ele não respondeu. De imediato, a boca secou, o peito travou. Giovanna o encarava com uma firmeza que ele não conhecia. Ela sabia. Não havia mais como mentir. Ele começou, tentando buscar palavras. Eu não queria que fosse assim. Mas aconteceu. Ela riu, amarga. Aconteceu, como se fosse um tropeço, um acidente. Mário, você não caiu por acaso. Você se jogou. Ele abaixou a cabeça. A culpa agora o sufocava. Tudo o que antes parecia leve, quase irresistível, se transformava em vergonha. Você mentiu para mim. Me olhou nos olhos todos os dias enquanto dormia com outra mulher. E mesmo assim, eu continuei aqui, acreditando em nós dois, planejando um casamento, idealizando uma vida com alguém que já não estava mais ao meu lado. Eu não sei o que dizer, murmurou ele, com os olhos marejados. Então eu digo, você me traiu, Mário, não só com o corpo, mas com o coração. Me traiu cada vez que pensou nela enquanto segurava minha mão. Cada vez que inventou desculpas, que me beijou fingindo amor. Ele fechou os olhos, respirando fundo. Eu me apaixonei por Luna, Giovanna. Mas isso não quer dizer que não te amo. Ela se levantou, indignada. Não quer dizer que não me ama? Repetiu, com ironia. Então você acredita que é possível amar duas pessoas e trair uma delas ao mesmo tempo? Eu estava confuso. Tentou justificar. Com você tudo era certo, confortável. Com ela, tudo virou do avesso. E eu me perdi. E agora? Ela perguntou, cruzando os braços. Vai continuar com ela? Ele hesitou. Era a pergunta que vinha evitando desde o primeiro beijo, desde a primeira noite. Eu não sei, pois eu sei, disse ela, com lágrimas nos olhos, mas sem perder a firmeza. Eu vou me afastar. Não vou me casar com um homem que não sabe o que quer, que precisa de outra mulher para descobrir que talvez não me ama de verdade. Mário sentiu o chão se abrir. Por mais que esperasse alguma reação dela, não imaginava perdê-la assim, de forma tão direta, tão definitiva. Giovanna, espera, por favor, não toma nenhuma decisão no calor do momento. Eu já pensei demais, Mário. Enquanto você estava com ela, eu pensava. Enquanto você me beijava com cheiro de outro perfume, eu pensava. E enquanto eu chorava sozinha no banheiro, eu decidia. Agora só estou dizendo em voz alta. Ela subiu as escadas devagar, como se cada passo fosse uma despedida. Trancou-se no quarto, chorou. Mas era um choro diferente, de libertação. Mário ficou na sala, paralisado. Por horas, reviu toda a trajetória deles, as viagens, as risadas, os planos. Pensou em Luna, no furacão que ela era, no desejo avassalador. Mas agora tudo se misturava: amor, culpa, arrependimento, indecisão. Na segunda-feira, chegou ao trabalho como um fantasma. Evitou todos, inclusive Luna. Quando ela se aproximou, sorrindo, ele desviou o olhar. Aconteceu alguma coisa? Aconteceu. Giovanna descobriu tudo. O sorriso de Luna se desfez. E, você terminou com ela? Não, ela terminou comigo. Luna o observou em silêncio. Esperava uma reação diferente. Esperava que ele dissesse que agora estavam livres, que podiam viver o que sentiam sem esconderijos. Mas tudo o que viu foi um homem perdido. Você se arrependeu? Ela perguntou, direta. Eu não sei do que mais me arrependo, respondeu ele, de ter mentido para ela, ou de não ter sido verdadeiro comigo desde o início. Luna recuou, ferida. Esperava ser o novo começo, mas talvez fosse apenas mais um capítulo da ruína. Nos dias que se seguiram, Giovanna ficou na casa da mãe. Evitava qualquer contato com Mário. Precisava de distância para não fraquejar. Doeu, sim.
mas, ao mesmo tempo, sentia-se mais forte do que nunca. Ela havia escolhido a si mesma, e isso era um recomeço. Recebeu mensagens de amigas, cancelou contratos do casamento, explicou com serenidade a ruptura. Não queria ser vista como a vítima, mas como uma mulher que teve coragem de sair de uma história onde o amor virou dúvida. Certa noite, deitada em sua antiga cama de adolescência, ela olhou para o teto e sussurrou: "Obrigada por ter me traído, Mário. Foi assim que eu descobri quem eu sou de verdade." Enquanto isso, Mário vagava entre a vontade de correr atrás de Giovanna e o medo de admitir que havia destruído tudo. Luna ainda estava ali, disponível, mas agora, a imagem dela vinha misturada. A destruição que causaram juntos. O que antes parecia paixão, agora soava como egoísmo. E pela primeira vez, ele se perguntava: será que valeu a pena? Os dias passaram devagar, com um silêncio sufocante preenchendo o apartamento de Mário. Cada canto trazia a lembrança de Giovanna, o porta-retrato agora vazio na estante, o aroma suave do perfume ainda impregnado nas almofadas, as canecas coloridas que ela tanto gostava. Mas nada do que restava era suficiente para preencher a ausência dela. O homem que antes caminhava com pressa para os compromissos agora se arrastava, perdido em pensamentos. A culpa tinha um peso real, físico, tomava o corpo como uma febre. Corroía o peito como ferrugem. Mário sabia que havia ultrapassado um limite e agora enfrentava as consequências. Luna, por sua vez, começava a perder a paciência. Estava acostumada a homens que cediam facilmente ao seu charme, não a homens dilacerados entre duas mulheres. A espera começava a machucar o orgulho. Na quarta-feira, encontrou Mário no café da empresa e o puxou para uma conversa mais reservada. Na varanda dos fundos. "Até quando você vai ficar nesse limbo?" perguntou, os braços cruzados. Terminou com ela: "Certo, mas não está comigo. O que está esperando?" Mário suspirou. "Luna, eu preciso de tempo." "Tempo para quê?" "Para decidir se ainda ama alguém que te deixou." "Você não dizia que não havia mais paixão, que era uma relação morna?" "Eu dizia, e talvez fosse verdade. Ou talvez eu só estivesse cego. Eu não sei mais o que sinto. Eu só sei que destruí algo que não sei se posso reconstruir." "E o que você sente por mim?" ela questionou, agora com um toque de dor na voz. Era real, ou só um escape? Mário a olhou com sinceridade. Havia desejo, sim, houve encanto, conexão. Mas agora, aquilo que queimava como fogo começava a parecer fumaça. "Com você, eu senti algo que não sentia fazia muito tempo. Mas não sei se é amor, ou só uma fuga da minha própria frustração." Luna fechou os olhos por um instante. Respirou fundo, tentando não deixar a mágoa transbordar. "Então é isso? Você vai voltar para ela?" "Eu não sei se tenho esse direito." Enquanto isso, Giovanna reconstruía sua vida aos poucos. Voltou a trabalhar em meio período no ateliê de uma amiga, mergulhando entre tecidos, cores e silêncios que a acolhiam. Era terapêutico. Evitava pensar em Mário. Quando o fazia, era como uma pontada aguda no peito. Ainda o amava, mas não sabia se seria capaz de confiar novamente. Certo dia, ao sair do trabalho, encontrou um envelope embaixo do limpador do carro. Reconheceu a caligrafia imediatamente. Era dele. "Giovanna, não estou pedindo perdão. Não ainda. Eu sei que palavras não consertam o que eu fiz. Só queria que você soubesse que eu sinto sua falta todos os dias, que o que tivemos foi real, e que eu estou aqui, confuso, arrependido e com medo, mas aqui." Ela leu e releu o bilhete, depois guardou na bolsa e foi embora. Seu coração ainda estava ferido demais para responder, mas algo dentro dela reconhecia a sinceridade. Ela sabia o quanto ele estava perdido. Naquela noite, Mário tomou coragem e ligou para ela. A voz de Giovanna atendeu fria, mas firme. "Alô, G, sou eu. Eu não espero que você me ouça, mas precisava ouvir sua voz. Você já fez suas escolhas, Mário, e eu estou tentando sobreviver às consequências. Eu queria te ver, só uma vez, sem cobranças, sem promessas." Ela hesitou por alguns segundos. "Amanhã, no banco da praça perto da nossa antiga padaria, às 19 horas. E não chegue atrasado." Na tarde seguinte, Mário não conseguia pensar em mais nada. Vestiu-se como se fosse ao encontro mais importante da sua vida. E talvez fosse. Chegou à praça antes do horário.
Sentou no banco e ficou ali, ansioso, até vê-la aparecer. Giovanna vinha caminhando devagar. Estava diferente, não em aparência mas em postura. Mais forte, mais dona de si. Ele se levantou, encantado e culpado ao mesmo tempo. Oi, disse ele, com um sorriso tímido. Oi, respondeu ela, sentando-se ao seu lado, sem o tocar. Ficaram em silêncio por alguns segundos, até que ela falou: eu ainda não sei se posso te perdoar, Mário, mas queria entender. Por quê? Ele respirou fundo. Porque eu fui fraco. Porque me senti preso numa rotina, e, em vez de conversar com você, fui procurar em outra pessoa o que eu achava que faltava em mim. Mas a verdade é que nada do que vivi com a Luna se compara ao que vivi com você, mesmo nos nossos dias mais simples. Ela assentiu, os olhos marejados. Você destruiu minha confiança, mas não destruiu minha memória. Eu não consigo te odiar, mesmo querendo. Eu sei que não mereço, mas se um dia você ainda me olhar como antes, eu estarei aqui, tentando ser melhor. Ela se levantou, com os olhos fixos nos dele. Talvez um dia, Mário, mas hoje, ainda dói demais. Ela caminhou para longe, e ele ficou ali, sentado, com o coração apertado, mas com uma pequena fagulha de esperança. Luna recebeu uma mensagem dele no dia seguinte. Acho que a gente precisa dar um tempo. Eu preciso reencontrar quem eu sou, e decidir, com clareza, o que quero. Não é justo continuar assim. Ela respondeu apenas com um ok, seguido de um ponto final. Nada mais. Agora, Mário estava entre dois mundos, o passado que talvez ainda pudesse resgatar, e o presente que começava a se desfazer. O que ele faria a seguir? Apostaria no perdão? Correria atrás do amor verdadeiro? Ou deixaria tudo se perder de vez? As respostas estavam próximas, mas o tempo, impiedoso, não esperaria. A noite parecia não ter fim. Depois da discussão intensa entre Giovanna e Mário, a casa estava mergulhada num silêncio opressor. Ela não dormiu. Passou horas deitada na cama, olhos fixos no teto, revivendo cada instante da descoberta, cada detalhe da traição que ainda latejava como uma ferida aberta. A aliança em sua mão parecia um ferro em brasa, queimando os dedos, acusando-a de manter viva uma promessa que já não existia. Mário, por sua vez, também não conseguiu repousar. Dormiu no sofá da sala, em meio ao caos interno. Isadora havia se afastado dele, e Giovanna agora sabia de tudo. Ele estava no epicentro de um furacão que ele mesmo criara. Naquela manhã, Giovanna saiu cedo. Precisava de ar, de clareza, de um espaço onde pudesse pensar sem a presença sufocante de Mário. Caminhou por ruas familiares, tentando encontrar em alguma paisagem o consolo que seu coração não oferecia. Sentou-se em um café discreto no centro da cidade, e foi ali, entre goles amargos de café e lágrimas silenciosas, que sentiu o primeiro sopro de liberdade desde que soubera da verdade. Enquanto isso, Mário tomava uma decisão. Sabia que não podia mais empurrar os sentimentos para debaixo do tapete. Pegou o celular, digitou uma mensagem para Isadora, hesitou por segundos, e enviou: precisamos conversar. Não posso mais continuar assim. A resposta veio rápida. Te espero no parque, às 15 horas. O parque parecia imune às dores humanas. Crianças corriam, casais caminhavam de mãos dadas, o sol banhava tudo com uma luz dourada. Mas dentro de Mário, o caos reinava. Ao avistar Isadora, sentada sob uma árvore, sentiu o coração apertar. Ela estava linda, mas havia tristeza em seus olhos. Achei que não ia vir, disse ela, sem rodeios. Eu não podia continuar fugindo de tudo isso, respondeu, sentando-se ao lado dela. Houve um longo silêncio. Os dois pareciam medir palavras, emoções, o peso do que viveram. Giovanna sabe de tudo, disse Mário por fim. Ela descobriu. Ontem. Isadora desviou o olhar. E o que você vai fazer agora? Eu não sei, ele respondeu honestamente. Só sei que estou preso num nó. Amo a Giovanna por tudo que vivemos, por quem ela é. Mas ele parou, respirando fundo. O que eu sinto por você é diferente. Mais do que desejo. É uma conexão que me desarma. Ela engoliu seco. Então por que ainda está com ela? Porque não tenho coragem de destruí-la. Porque ainda me sinto responsável por tudo que prometi a ela. Isadora olhou nos olhos dele, com firmeza. Você já a destruiu, Mário. E está se destruindo também. O silêncio que se seguiu foi definitivo.
Não havia mais o que dizer. Isadora se levantou, pegou sua bolsa e caminhou sem olhar para trás. Ao retornar para casa, Mário encontrou a sala vazia e um envelope sobre a mesa. Reconheceu a caligrafia de Giovanna antes mesmo de abrir. Mário, fiquei pensando se seria justo te ouvir mais uma vez. Se, depois de tudo, ainda haveria algo que você pudesse dizer que mudasse a dor que estou sentindo. Mas percebi que não. Você destruiu algo muito maior do que um relacionamento. Destruiu a imagem de futuro que eu tinha, a fé que depositei em nós dois. Me pergunto há dias onde foi que a gente se perdeu, e talvez nunca tenha resposta. Não quero mais viver com dúvidas, com fantasmas entre nós. Não quero ser sua escolha por obrigação, nem o porto seguro onde você retorna quando o mundo lá fora te decepciona. Estou indo embora. Preciso encontrar quem sou sem você. Giovanna. As palavras atingiram Mário como uma avalanche. Ela se foi. Não havia mais noiva, casa compartilhada, planos de casamento. Só um vazio denso, implacável. Nos dias que seguiram, Mário mergulhou no silêncio. O apartamento parecia grande demais para uma só presença. Sentia falta até dos sons cotidianos, o secador de Giovanna, sua risada espontânea, os bilhetes carinhosos deixados na geladeira. Sentia falta do que foi, do que destruiu. Tentou falar com Isadora, mas ela também sumira. Soube, por colegas do trabalho, que havia pedido transferência para outra unidade da empresa. Mário estava só, com as escolhas que fizera, com as consequências. Giovanna, por outro lado, foi acolhida por sua irmã, em outra cidade. Começou terapia, retomou projetos antigos, e aos poucos, mesmo entre lágrimas, foi se reconectando com sua própria identidade. Descobriu uma força que não sabia possuir. Doeu e muito, mas sentia que havia algo de libertador em caminhar sem o peso da ilusão. Semanas depois, o reencontro inevitável. Mário estava sentado no mesmo café, onde Giovanna estivera semanas atrás, quando a viu entrar. Ela hesitou ao vê-lo, mas ele a chamou com um gesto contido. Ela se aproximou. Estava diferente, mais leve, mais firme. Posso sentar? Perguntou ele. Pode, respondeu, seca, mas educada. Houve um silêncio tenso. Eu li sua carta 1000 vezes, começou Mário. E cada vez doeu mais, porque você tinha razão em tudo. Giovanna não respondeu, apenas o olhou, esperando que continuasse. Eu não quero me justificar. Só queria te pedir perdão e agradecer por tudo, inclusive por ter ido embora. Foi sua coragem que me fez enxergar a covardia em mim. Ela assentiu levemente. Eu sofri muito, disse ela, enfim. Mas estou bem agora. Melhor do que pensei que estaria. E você, ainda me ama? Ele arriscou, a voz embargada. Ela sorriu, triste. Talvez uma parte de mim ainda ame. Mas é uma parte que está em paz com o passado. E que aprendeu a se amar mais do que qualquer outra coisa. Mário assentiu. Sabia que havia perdido mais do que uma mulher. Perdera a única pessoa que o amou sem reservas, e a única que ele, no fundo, queria proteger. Giovanna se levantou. Cuide de você. Mário, você também, Giovanna. E com um último olhar, ela foi embora. Dessa vez, para sempre. A noite parecia interminável para Giovanna. Depois da conversa reveladora com Mário, ela mal conseguira pregar os olhos. O silêncio do quarto, outrora acolhedor, agora sufocava com a ausência de respostas. As palavras dele martelavam sua mente. Eu me apaixonei por outra pessoa. Era um golpe impossível de suavizar. Na manhã seguinte, ela levantou como se seus ossos estivessem pesando toneladas. Tomou um banho frio na tentativa de acordar para uma nova realidade. O café na xícara esfriava diante de seus olhos vazios. Não havia apetite, nem raiva, apenas um vazio dilacerante. Enquanto isso, Mário enfrentava seu próprio martírio. A revelação da traição não havia lhe trazido o alívio que esperava. Ao contrário, se sentia mais perdido do que nunca. Em seu íntimo, acreditava que estava fazendo certo ao ser honesto com Giovanna, mas a dor nos olhos dela o perseguia. Não era fácil destruir anos de amor, sonhos e cumplicidades, tudo por uma paixão recente, que o consumia, sim, mas que também o assustava. Naquela mesma manhã, ele decidiu não ir ao escritório. Precisava respirar, entender o que viria a seguir. Ligou para Helena e pediu para encontrá-la. Ela hesitou, mas aceitou. Marcaram num café discreto, longe dos olhares dos colegas.
Quando ela chegou, estava com os cabelos soltos, óculos escuros e uma expressão indecifrável. Sentou-se em silêncio, enquanto ele tirava os óculos, revelando os olhos cansados. Ela sabe, Helena. Ele disse, quase sussurrando. Sabe, tudo. Mário assentiu. Disse a verdade, que estou apaixonado por você. Helena baixou os olhos, apertando a alça da bolsa. Havia algo dentro dela que tremia, uma hesitação que Mário nunca havia visto antes. E você está mesmo, Mário, apaixonado por mim, ou apenas sufocado por um relacionamento que já não te completava? Ele hesitou. A pergunta o atingiu como um estalo. Eu não sei. Eu sinto algo forte por você, mas também sinto uma culpa que me corrói. E por Giovanna, ainda existe carinho, respeito, talvez até amor, mas de outro tipo. Helena respirou fundo. As palavras dele a tocavam, mas também revelavam que nada seria fácil dali em diante. Mário, eu não vou ser o motivo de uma destruição. Ou você encerra esse ciclo de vez, ou me deixa fora disso. Ele ficou em silêncio, observando os olhos dela, que agora brilhavam com lágrimas contidas. Enquanto isso, Giovanna não conseguia continuar fingindo que o mundo estava normal. Procurou sua melhor amiga, Lara, e abriu o coração. Contou tudo. Desde as desconfianças iniciais até a confirmação da traição. Gi, você tem que ser forte. Esse tipo de dor não passa de uma hora para outra, mas passa. Você merece alguém que escolha você todos os dias, disse Lara, abraçando-a. Forte. Eu não sei se quero que passe. Não sei se quero esquecer. Parte de mim ainda ama o Mário. Lara suspirou. E a outra parte? Giovanna baixou a cabeça, sentindo uma raiva súbita subir por sua garganta. Quer gritar. Quer quebrar tudo. Quer desaparecer. Naquela tarde, depois de pensar muito, Giovanna tomou uma decisão. Pegou o carro e foi até o apartamento de Mário. Bateu a porta e ele, surpreso, abriu com os olhos baixos. Estava sozinho. A gente precisa conversar, ela disse firme. Ele assentiu. Ela entrou. O ambiente carregava o cheiro da ausência, da confusão, da culpa. Eu só vim te dizer que eu não vou implorar por você, não vou disputar amor com ninguém. Se você escolheu ela, siga em frente. Mas saiba que perdeu algo valioso. Não apenas a mulher que te amava perdeu a confiança, o respeito e todos os planos que construímos juntos. Mário engoliu em seco. Quis dizer algo, mas ela ergueu a mão, pedindo silêncio. Não precisa se explicar mais. Eu só queria que você soubesse que eu vou me reconstruir. E que, um dia, você vai lembrar de mim com pesar. Não porque eu era perfeita, mas porque você não soube valorizar quem te dava o coração inteiro. Ela se virou e saiu, deixando Mário ali, imóvel, como se tivesse levado um soco no peito. Dias se passaram. Helena não respondia mais às mensagens de Mário. No escritório, mantinha distância profissional. Ela havia decidido se afastar, e Mário, pela primeira vez, sentiu o peso da solidão real. Perdera as duas. Giovanna, por outro lado, passou a frequentar aulas de dança com Lara, retomou antigos projetos pessoais, começou terapia. Ainda chorava, claro, ainda sentia dor, mas estava viva, redescobrindo forças que não sabia que possuía. Num desses encontros com a terapeuta, ouviu uma frase que ficou gravada em sua alma. Às vezes, perder alguém é reencontrar a si mesma. No final daquele mês, um envelope chegou à porta de Giovanna. Era uma carta. Reconheceu a letra de Mário. Por um momento, hesitou em abrir. Mas, vencida pela curiosidade ou talvez por um último fio de sentimento, leu: Giovanna, eu sei que não tenho o direito de pedir nada. E não escrevo para me justificar. Escrevo porque você merece algo que talvez eu nunca tenha dito. Perdão. Perdão por não ter sido honesto comigo mesmo antes. Perdão por ter ferido alguém tão inteiro, tão leal. Eu me apaixonei, sim, mas só depois percebi que paixão não sustenta respeito. Que amor de verdade não começa com destruição. Eu só espero que você seja feliz. E que um dia consiga me perdoar, mesmo que de longe. Com arrependimento e respeito, Mário. Giovanna deixou a carta repousar sobre o colo. Lágrimas escorreram, silenciosas por seu rosto. Não eram mais de tristeza, mas de libertação. Ela não precisava mais daquele amor. Era tempo de renascer. Aquela manhã amanheceu diferente. Um vento leve balançava as cortinas do apartamento de Mário,
e o sol parecia menos radiante do que nos dias anteriores. Era como se o próprio universo estivesse ciente de que algo decisivo estava prestes a acontecer. Mário estava sentado à beira da cama, os olhos perdidos no horizonte. Isabela dormia ainda, com os cabelos espalhados pelo travesseiro, serena, sem imaginar que aquela poderia ser a última vez que estariam juntos daquela forma. O coração dele estava pesado. A culpa, que tanto havia tentado ignorar, finalmente o havia alcançado por completo. Ele pensava em Giovanna, em tudo o que viveram, nos sonhos que traçaram, no apartamento que começaram a montar juntos, nas risadas, nas promessas, nas vezes em que ela acreditou nele cegamente. Como poderia tê-la machucado daquele jeito? Naquela mesma manhã, Giovanna olhava seu reflexo no espelho, os olhos inchados, o rosto abatido. Já fazia uma semana desde que Mário confessara tudo. Uma semana de silêncio, de dor, de confusão. Ela não respondia suas mensagens, tampouco suas ligações. Precisava de tempo, precisava de ar. Mas naquela terça-feira, ela havia tomado uma decisão. Não era mais sobre ele, era sobre ela. Sobre reconstruir-se, sobre se colocar em primeiro lugar. Mário, depois de um banho frio, vestiu-se e saiu sem dizer nada a Isabela. Precisava ver Giovanna, precisava pedir perdão mesmo que ela nunca o aceitasse de volta. A porta do apartamento de Giovanna se abriu com um clique hesitante. Ela ficou parada, imóvel, ao vê-lo ali. Os olhos de ambos se encontraram por longos segundos. Mário estava visivelmente abalado, com olheiras fundas e expressão arrependida. Giovanna, ele começou, mas a voz falhou. Ela ergueu a mão, pedindo silêncio. Depois de um longo suspiro, falou: eu ouvi tudo o que precisava naquele dia. Mas você pode dizer o que veio dizer. Mário engoliu seco. Eu estraguei tudo. Eu destruí o que a gente tinha. E não importa quantas vezes eu diga desculpa, nunca vai ser suficiente. Mas eu precisava olhar nos seus olhos e te dizer o quanto eu me arrependo, e o quanto eu ainda te amo. Giovanna sentiu os olhos marejarem, mas não baixou a cabeça. Sua postura era firme. Mário, eu também te amei. Amei com tudo o que tinha. E foi por isso que doeu tanto. Você me traiu com alguém que eu vi você admirar, conversar, mas eu nunca imaginei que iria tão longe. Nunca imaginei que você me deixaria no altar da forma que fez. Sua voz embargou. Foi humilhante, doloroso. E agora? Eu só quero paz. Mário se aproximou, devagar. Eu deixei Isabela hoje. Não posso continuar uma mentira. Não quero seguir sem você. Ela deu um passo para trás. E acha que isso me faz feliz? Que você ter deixado outra mulher agora resolve o que causou? Respirou fundo. Eu não sou prêmio de consolação, Mário. Não sou segunda opção. Eu não te desejo mal, mas não quero mais te ter ao meu lado. Ele não respondeu, apenas baixou os olhos, sentindo as palavras pesarem sobre ele. Naquela mesma tarde, Giovanna caminhava pela praia sozinha, tentando encontrar um novo começo dentro de si. O mar parecia levar embora parte da dor, da angústia, da raiva. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se leve. Do outro lado da cidade, Isabela também sentia o peso do fim. Ela sabia que o que tiveram foi intenso, mas também errado desde o início. E agora, sozinha, encarava o espelho com os olhos marejados e o coração ferido. Talvez, um dia, conseguisse amar alguém de verdade, sem precisar machucar ninguém. Meses se passaram. Giovanna havia se mudado de cidade, recomeçado a vida, trocado de emprego e feito novos amigos. Aos poucos, o sorriso havia voltado ao rosto. Um sorriso sincero, cheio de vida. Ela ainda lembrava de Mário, claro, mas agora era com menos dor. Apenas com a lembrança do que foi. Mário, por sua vez, estava morando sozinho, mergulhado no trabalho e nos próprios pensamentos. A culpa o acompanhava, mas havia compreendido que algumas escolhas são definitivas. Ele perdeu o grande amor da vida dele por um impulso, por não saber escolher a tempo. Isabela havia pedido demissão da empresa e iniciado uma carreira independente. Passou a se dedicar à escrita, transformando toda aquela história em contos, tentando exorcizar os fantasmas do passado com palavras. Certa tarde, Giovanna sentou-se em um café, abriu seu laptop e começou a escrever. Era uma nova fase, um novo capítulo. A vida seguia. E, no fundo, ela sabia, tudo o que viveu a fez mais forte.
porque traições machucam, mas também ensinam. E o verdadeiro amor começa quando aprendemos a nos amar primeiro.